E aí, gente, falando um pouco sobre a questão da poluição, vou estar só mostrando algumas imagens aqui que impactam muito. Quando você vê um tipo de imagem desse, automaticamente você pensa em poluição. Mas o que vem ser poluição, gente? É o que? A degradação de um ecossistema quando se introduz, né? Quando o ser humano introduz um material, né, provocando o desequilíbrio no ambiente, afetando a comunidade biológica, né? Então, ou seja, afetando o ar, afetando a água ou o solo. Nós temos esses tipos de poluição: a atmosfera, né, a poluição hídrica ou aquática e a poluição do solo. Por exemplo, esse tipo de imagem aqui, qual tipo de poluição você classificaria? A poluição atmosférica. O que está acontecendo aqui? A queima de combustível fóssil, ou seja, aquele combustível que é derivado do carvão ou do petróleo. E esse tipo de combustível aumenta a concentração de CO2 na atmosfera. E isso vai contaminar o ar. Outra coisa também que eu mencionei nos slides anteriores, a questão das queimadas, que libera o CO2, a questão das indústrias, né, que libera além do CO2 gases tóxicos como nitrogênio e enxofre. E isso aumenta o que, gente? Aumenta a questão do aquecimento global, que eu já tratei aí no tema anterior. Veja só, e aqui é outro tipo de poluição. Que tipo de poluição seria essa? A poluição da água, que está relacionado o quê? Com poluentes, né, como lixo, produtos químicos, esgoto sem tratamento. Está muito ligado à questão do saneamento, da falta do saneamento básico, que ameaça os ecossistemas aquáticos, certo? E aqui, qual seria um outro tipo de poluição evidente? A poluição do solo, né? Então, a poluição do solo é muito provocada pela questão do lixo que se despeja no solo e de componentes químicos, né, que são descartados em locais impróprios, em áreas urbanas. E os pesticidas, fertilizantes, que nesse caso aqui da figura está mostrando aí a questão dos pesticidas e fertilizantes que são utilizados em áreas agrícolas, né, e que contamina o solo. Então, a gente sabe que é muito preocupante essa questão do destino do lixo, né? Porque, como eu comentei no início da aula, na primeira parte, que houve um crescimento acelerado da população humana, que isso contribui muito para a questão do consumismo de nossa sociedade. E com isso vai acumulando muito lixo, né? Então é preciso dar destino adequado ao lixo produzido, ok? Olha só, uma das alternativas que nós temos aí é a questão do aterro sanitário. Olha só o aterro sanitário, que o solo é preparado, né, para poder receber o lixo sem prejudicar o meio ambiente. Seria o quê? Uma solução para poder minimizar os impactos ambientais e reduzir os riscos à saúde pública causada pelo excesso do lixo, tá bom? Por quê? Porque impede a contaminação do lençol freático. E isso é conseguido com a impermeabilização da área do aterro, que impede a contaminação do lençol freático, e com a instalação de um sistema para drenagem e captação do chorume. O que vem ser esse chorume, gente? É aquele líquido que resulta da decomposição da matéria orgânica, né? Outro problema que nós temos é a exploração de recursos naturais, né? Então, a partir do momento que a população mundial ela cresceu, aí foi se intensificando o consumo desses recursos naturais, né? E com isso esses recursos eles vão ficando escassos. Por quê? Porque não ocorre a reposição em escala semelhante à sua retirada.
Então, a extração dos recursos naturais requer um planejamento eficiente para minimizar os impactos causados ao ambiente. Em relação aos recursos naturais, eles são classificados como os renováveis, que são aqueles que podem ser repostos após ser extraído por atividades humanas, que são as antrópicas, né? E nós temos os não renováveis, que são aqueles que, umas vezes que eles são utilizados, eles não podem ser mais repostos. A questão do desmatamento é uma grande preocupação, né? Porque traz impacto como perda da biodiversidade, degradação dos mananciais, aterramento de rios e lagos e redução da umidade relativa do ar, desertificação e aumento do dióxido de carbono na atmosfera. Ok? Outra preocupação e interferência seria a introdução de espécies exóticas. O que são espécies exóticas, gente? São aquelas espécies que não são nativas, ou seja, são espécies que elas não ocorrem naturalmente em uma determinada região. Elas são introduzidas ali, ou por acidente ou de propósito, em razão do seu valor comercial. Então, costuma se chamar de espécies invasoras, essas espécies exóticas, e elas vão causar prejuízo financeiro ou ambiental e ameaçar a saúde dos seres humanos. Por exemplo, pode não haver no ambiente predadores ou parasitas específicos que os ataquem, e isso vai fazer com que aquela espécie ela aumente de maneira exagerada o número de indivíduos dela, como aqui, ó, né? E, em consequência, isso vai provocar uma competição por recursos, prejudicando o equilíbrio do meio ambiente e causando problemas às atividades humanas.